Tudo tranquilo? Então vamos aos palpites para o Campeonato Brasileiro da Série A 18ª rodada, que vai ser realizada entre os dias 21 e 25 de outubro, ok? Então vamos lá! Em 21 de outubro teremos Vasco da Gama e Corinthians. O Vasco da Gama, que é o 13º na tabela com 18 pontos, vai encarar o Corinthians, que é o 14º com 18 pontos. Então aí são duas equipes que estão aí parelhas, né? Estão aí no mesmo nível, apesar do Vasco ter uma equipe mais encorpada e mais ajustada que o Corinthians. O Vasco que perdeu para o Internacional por 2-0 no último jogo, enquanto o Corinthians levou uma surra do Flamengo de 5-1. Realmente o Corinthians perdeu o rumo e agora vai ter que encarar o Vasco fora, tentando se recuperar desse desastre contra o Flamengo. Então eu mando nesse jogo aí um palpitezinho de 1 para o Vasco e 1 para o Corinthians, ok? Em 24 de outubro teremos Bragantino e Goiás. Jogo difícil para ambos, hein? O Bragantino é o 19º com 16 pontinhos, enquanto o Goiás é o 20º, segurando a lanterna. Isto é, os dois estão na ponta invertida aí da tabela, né? O Bragantino obteve uma boa vitória sobre o Sport por 2-0 no último jogo. O Bragantino aí deu uma melhorada. Enquanto o Goiás empatou com o Botafogo em 0-0 e somou um pontinho importante fora de casa. Eu acredito que nesse jogo aí teremos um jogo muito difícil, muito disputado e no final eu acho que o Bragantino, por jogar em casa e estar com a equipe um pouquinho melhor, um pouquinho assim, vai vencer o Goiás nesse jogo por 1-0, ok? Em 24 de outubro teremos Ceará e Coritiba. O Ceará é o 12º com 19 pontos, enquanto o Coritiba é o 18º com 16 pontos. Isto é, o Coritiba está lá no final da fila. O Coritiba que obteve aí uma derrota em casa no último jogo para o Santos. O Curitiba se deu mal nesse jogo, enquanto o Fortaleza fez aí um bom jogo e empatou com o Fluminense em 2-2 e somou um pontinho de fora de casa, o que é muito importante neste momento aí do campeonato. Então eu acredito num jogo aí que o Ceará jogando em casa vai ter que se impor, vai ter que partir para cima. E acredito na equipe do Ceará e mando um placar de 2 para o Ceará e 1 para o Curitiba, beleza? Em 24 de outubro teremos Atlético Mineiro e Sport. O Atlético, que é o terceiro aí do brasileiro com 31 pontos, enquanto o Sport é o 11º com 20 pontos. O Sport realmente não anda bem nos últimos jogos. E o Atlético Mineiro deu uma escorregada aí, né? O Atlético Mineiro perdeu de 3-1 para o Bahia, enquanto o Sport perdeu para o Bragantino fora de casa. Duas equipes que perderam nos últimos jogos, agora vão tentar se recuperar. É evidente que o Atlético é um time bem melhor que o Sport, tem que reconhecer isso, apesar do Sport ter uma boa equipe. O Atlético Mineiro jogando em casa, precisando do resultado agora, porque está vendo gente à sua frente, eu acredito que o Atlético vai vencer esse jogo por 2-0, ok? Em 25 de outubro, Fluminense e Santos. Um clássico aí, hein? Jogo muito difícil. O Fluminense aí é o 6º da tabela com 26 pontos e o Santos está logo um pouquinho acima, em 5º lugar com 27 pontos. O Santos obteve uma vitória fora aí sobre o Coritiba por 2-1 no último jogo, enquanto o Fluminense empatou em casa com a boa equipe do Ceará por 2-2. Para o Fluminense não foi um bom resultado, é lógico, empatar em casa do brasileiro não é bom, em casa tem que ganhar sempre. E o Fluminense não obteve esta vitória. Agora vai encarar o Santos, que é uma equipe bem mais forte que o Ceará. E acredito que teremos um jogo muito difícil e no final, na minha opinião, teremos um empate em 1 para o Fluminense e 1 para o Santos, ok? Em 25 de outubro teremos Atlético Goianiense e Palmeiras. O Atlético Goianiense é o 9º da tabela com 22 pontos, o Atlético melhorou muito nos últimos jogos. E o Palmeiras, aí, que é o 8º com 22, o Palmeiras, pelo contrário, só vem perdendo aí nos últimos 4 jogos. E agora, sem técnico, vai complicar um pouquinho mais. Até que chegue o novo técnico, se entrose e conheça a equipe, etc. e tal, o Palmeiras ainda vai pegar um pouco. E nesse jogo aí teremos, então, um jogo complicado para o Palmeiras. Jogar com o Atlético Goianiense lá não é fácil.
O Atlético Goianiense que obteve um empate neste último jogo em 1-1. E o Fortaleza meteu 2 no Palmeiras aí no último jogo. Teremos, na minha opinião, neste jogo, um empatezinho em 1 para o Atlético Goianiense e 1 para o Palmeiras, ok? Em 25 de outubro teremos Internacional e Flamengo. Aí é briga lá em cima, é briga de gente grande. O Internacional, que assumiu a ponta nos últimos jogos, vai agora encarar a melhor equipe do campeonato, na minha opinião. O Flamengo é o melhor elenco do Brasil. Encarar o Flamengo não é fácil. O Inter é o primeiro com 34, enquanto o Flamengo é o segundo com 34 também. Então, é um jogo muito complicado aí para os dois times, lógico. O Flamengo não vai encontrar moleza com o Internacional lá no Sul. O Internacional que ganhou 2-0 do Vasco no último jogo, enquanto o Flamengo meteu nada menos que 5 no Corinthians. Eu acredito que o Flamengo vai se impor nesse jogo. A equipe do Flamengo é muito superior à do Internacional, apesar do Internacional está fazendo aí uma excelente campanha, mas o Internacional não tem elenco como o Flamengo tem, então creio que o Internacional não vai conseguir segurar essa onda até o final do campeonato. Acredito que o Flamengo vai obter uma vitória nesse jogo contra o Inter por 2-0. Então, o Internacional 0, Flamengo 2, beleza? Em 25 de outubro teremos Atlético Paranaense e Grêmio. O Grêmio que teve uma confusão aí com São Paulo no último jogo, né? Reclamação aí de VAR, de árbitro, etc e tal. O Grêmio tá pé da vida. Vai agora encarar o Atlético Paranaense lá, o que não é fácil. O Atlético Paranaense é o 17º com 16 pontos e o Grêmio é o 10º com 21. Enquanto o Grêmio obteve aí um empatezinho com o São Paulo, muito chorado, muito reclamado, o Atlético Paranaense também empatou fora com o Atlético Goianiense. Agora em casa o Atlético vai tentar descontar em cima do Grêmio. Mas o Grêmio tem uma boa equipe e agora com a volta dos seus principais jogadores o Grêmio incorporou. E acredito que nesse jogo com o Atlético Paranaense o Grêmio vai obter aí uma vitória apertadinha por 1-0, ok? Bem, galera, esses são os palpites aí para esta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver quantos aí a gente vai acertar. A gente, eu digo eu, mas você que está colocando aí o seu palpite também, ok? Então, grande abraço!